Vamos lá então falar de algo que para ser é bom, para ter é chato. Para ser é bom, para ter é chato. Vamos falar de chefe, liderança, líder. Vamos falar aí basicamente dos 5 tipos de chefe, certo? 5 tipos de chefes. Né? Talvez você não saiba, mas o formato, né, o funcionamento da mente, ele pode ser visto através do formato do corpo, certo? O formato do corpo revela, né, o funcionamento da mente e isso pode ser aplicado em todas as áreas, certo? Seja na vida pessoal, seja na vida amorosa, na vida profissional, em todas as esferas da sua vida, ok? Então, bora lá, vamos entender um pouquinho como cada um deles, né, age, né? Vamos ter aqui algumas dicas, alguns alertas para você se atentar, porque já que você não pode se livrar dele, então é melhor aprender a conviver com ele, certo? Então isso é muito importante, porque uma relação, né, onde há entendimento, onde há limite, onde há impulso, né, onde a pessoa ela é impulsionada, ela é valorizada a ser da forma que ela é, isso se torna, né, muito mais fácil haver ali, né, um acordo, né, um acordo. Então isso é muito importante, certo? Então, diante desse padrão de funcionamento que o corpo revela, vamos ver aí, certo? Porque o seu chefe só age do jeito que ele age porque ele tem um padrão de funcionamento que o corpo dele revela, ok? Então, vamos lá. O jeito que ele é exatamente por causa da mente, do padrão de funcionamento dele. Vamos aprender a lidar com isso só um pouquinho de cada, porque isso já vai ser o suficiente para você aí mudar o seu relacionamento, a sua forma de ver, de perceber, né, a conduta do seu chefe. E se você for esse chefe, se atente porque vai dar muito certo também da mesma forma, ok? Certo, nós temos o primeiro tipo de chefe que a gente vai estar falando aqui, é aquele magro, cabeça maior do que o corpo, certo? Troncos retos e uma testa muito avantajada, certo? Esse tipo de chefe é o cara da lógica. A mente dele pensa rápido. Ele vai ser muito objetivo nas demandas, certo? E vai usar poucas palavras. Poucas palavras. É aquele famoso não precisa pingar o i e nem cortar o t, certo? Poucas palavras ele vai passar o que ele quer, certo? Que seja feito, certo? Ele tende a ser a visionário, as coisas tendem a acontecer muito só na cabeça dele, ok? Só na cabeça dele que isso tende a acontecer, por causa da grande capacidade que ele tem de inovação. As ideias fluem muito rápido, certo? Então, a mente fica meio que ligada no 220, certo? Lembre-se, esse é o cara mais magro, troncos mais retos, logo, né, com a testa mais avantajada, com a cabeça, né, bem avantajada, bem, né, grande, assim, comprida, certo? Muito assim, tende a ser mais esquelético mesmo, certo? Então, um alerta para lidar com esse tipo de chefe, ok? Ele é impaciente com quem demora a entender o que ele está passando, porque na mente dele tudo é muito lógico, certo? Então ele é meio impaciente com aquilo. Então se atente bastante na hora que ele estiver falando, porque ele vai ser do tipo que fala uma vez só e para ele você já entendeu, ok? Então ele é de poucas palavras. E uma dica: valorize as ideias dele. Se você quer tê-lo como aliado, valorize as ideias dele e as execute você, porque ele não é da execução, ok? Ele vai passar a ideia dele, ele vai passar o que ele quer com poucas palavras e execute. Você está na função de
de funcionário. Então, ele fala e você faz, e ele vai falar com poucas palavras, certo? Esse é aquele chefe, certo? Mais uma vez repetindo, porque a repetição, né, é que gera exatamente aí o entendimento. Então, é aquele chefe mais magro, do tronco mais reto, pernas finas, entende? Você olha para o corpo, não vê realmente energia, porque a energia dele está na cabeça. Então, se atente muito para aquilo que ele vai passar, para as ideias dele. Valoriza as ideias dele, que você vai tê-lo por perto ali como aliado e não como adversário, ok? Nós temos outro tipo, o segundo tipo de chefe, que é aquele mais fofinho, certo? Com ombros mais caídos, tipo meio deslocado, certo? O corpo dele é mais arredondado, sabe? E as pernas são mais curtas. São mais curtas. É o famoso chefe, aquele fofinho mesmo, certo? A sua liderança ela é mais voltada para o grupo, certo? Para o grupo, com quem busca se conectar. Ele tem uma conexão muito grande, ele consegue se envolver, conectar, consegue sentir muito em relação ao grupo, a equipe, né? Ele é bastante sensível, certo? E o que mais vai estar entre os pares e se preocupar com o clima organizacional, querendo saber como cada membro da equipe se sente a respeito dele, dos demais. Então ele vai ser mais envolvido com a equipe, com a turma, certo? Então, um alerta para esse tipo de chefe. Reuniões tendem a ser, né, frequentes. Ele vai gostar muito de fazer reuniões porque a comunicação dele é uma necessidade que ele precisa, né, atender. Mesmo que online ele vai querer chamar turma para fazer reunião, para conversar, para entender, para saber como está acontecendo, como que a equipe está se sentindo, certo? E uma dica para esse tipo de chefe é esteja disposto a escutar o que ele tem a dizer, certo? Olha só para você ver. O primeiro, ele fala pouco e vai se conectar menos. Esse segundo, ele já vai falar mais, vai se conectar mais, certo? Então é importante que você seja atento a ouvi-lo, certo? E aí você vai tê-lo por perto. Lembre-se, se ele está por chefe é porque você ainda está, né? Você ainda precisa ser coordenado. Então você é subordinado, então se atente para agradar o seu chefe, para você não tê-lo como adversário, e sim como um aliado, ok? Nós temos o terceiro tipo de chefe. Esse é exatamente aquele chefe meio que as pessoas chamam de difícil, tá? Por quê? É aquele tipo de chefe que o formato do corpo dele é troncos largos, certo? Queixo pontudo, um olhar altivo, sabe? Aquele olhar que te olha e parece que ele vai te atravessar do outro lado, certo? É aquele mais frio, certo? E a postura dele é de avanço. A postura dele é de avanço. Quando ele posiciona, parece que ele vai realmente cair para frente, certo? Parece que ele vai cair para frente. Ele quer avançar o tempo todo. Ele quer estar à frente. Ele quer estar ali em posição de realmente de controle, certo? Esse é o líder nato, certo? Que negocia, planeja, articula com as pessoas, sabe? Ele tem um autoconvencimento, ele faz de tudo para que todos façam o que precisa ser feito e ele fica só no controle, certo? Ele se sente bem quando ele está no controle. Ele passa, ele delega, todos fazem, no final tudo fica bom, tudo fica pronto e ele fica satisfeito, certo? E ele fica satisfeito. Ele gosta de comandar, é prático, sabe? Ele é pouco empático, ele no controle é o céu, tá bom? Então o lance dele é focar no que a equipe irá atingir junta. Ele vai trabalhar com o convencimento, ele vai trabalhar com a negociação, com a articulação, vai ter um olhar de águia,
está sempre focado lá na frente, buscando novas estratégias para que a equipe realmente avance e tenha um melhor resultado. Esse é o líder nato. Troncos largos, ele é maior em cima e menor embaixo. Maior em cima e menor embaixo. Um queixo mais pontudo, certo? Uma postura de avanço. Parece que ele vai sempre avançar. Está sempre além, a passo à frente, certo? Então vai um alerta para esse tipo de chefe, porque lembre-se, ele é pouco empático, então ele não se preocupa muito com o seu estado, com a sua ação. Ele vai falar o que precisa ser feito e se te precisar de ele te chamar a atenção, ele vai te chamar sim, certo? Ele não vai pensar duas vezes, ok? Então é muito importante você saber lidar com o seu chefe, porque aí você vai trabalhar em sintonia, o resultado vai ser melhor, a convivência vai ser melhor, o relacionamento vai ser melhor, certo? Um alerta, ele exigirá resultados como ninguém, tem que dar resultado, certo? Tudo que ele propor vai ter que ser feito. E não tente negociar com ele, não tente trapacear, não tente dar desculpa, porque ele vai realmente fazer o que precisa ser feito, certo? Então tome bastante cuidado com esse tipo de chefe também, porque ele, se precisar, ele dá a justa causa, ele faz o que precisa ser feito, ele manda embora mesmo. Então é muito importante saber lidar com o tipo de chefe, ok? E uma dica: seja útil e se permita ser liderado. Ele gosta de comandar. Então, ele é o coordenador e você é o subordinador. Ele coordena e você é o subordinado. Então, é aquele famoso, ele manda e você obedece. Sem questionar. Porque se você questionar, vai dar ruim, vai dar merda. Ok? Então, é muito importante. Seja útil e se permita ser liderado. Lembre-se, ele é o líder e você é o liderado. Na nossa linguagem, assim, populacho, ele manda e você obedece. E não questione. E nós temos o quarto tipo de líder, que é aquele com o formato do corpo mais quadradinho, mais fortinho, troncudinho, certo? Uma musculatura tensionada, certo? Você olha para ele, parece que dá medo, parece que ele vai explodir, certo? Esse vai ser o tipo de chefe que ele vai ser um cara sério e paciente. Ele não se preocupa com velocidade. O negócio dele é perfeição. Paciência, calma, tranquilidade para que tudo saia perfeito, da melhor forma possível, certo? Ele é o líder cauteloso, prudente, que planeja os mínimos detalhes e evita errar a todo custo. Busca sempre que as coisas deem certo, ok? Ele é um elo forte na empresa, que toma a frente e protege o seu time de embaraço. Vai prestar atenção nos mínimos detalhes, vai planejar tudo direitinho, plano A, plano B. Ele vai ser aquele do passo a passo, da rotina. Tudo no final precisa sair perfeito. E vai uma dica: não critique na frente dos outros. Não critique na frente dos outros, certo? E uma dica: reconheça a capacidade dele de lidar com coisas difíceis. Ele não vai correr, ele não vai te acelerar, ele não vai colocar pressão na equipe para acelerar. Ele vai cobrar sempre o resultado perfeito, o melhor possível. Não importe que demore um pouco mais, mas ele quer a perfeição. A perfeição. Ok? E nós temos o quinto tipo de líder. O quinto tipo de líder é aquele com um corpo assim, com linhas mais simétricas, certo? Com linhas mais simétricas, curvas aparentes, certo? Curva mais aparente, uma musculatura mais torneada, certo? Uma musculatura mais torneada, o rosto com as linhas bem simétricas, certo?
Então, esse tipo de líder, ele é cheio de vivacidade. Ele é carismático, certo? Porém, ele é centralizador. Ele quer ter o controle dos vários projetos, certo? Ele quer ter o controle. Lembre-se, esse aqui também ele exige, né, ele tem uma necessidade de controle muito grande, mas esse aqui é o famoso executor, certo? Ele quer ter o controle dos vários projetos que ele toca ao mesmo tempo, certo? Então ele é o acelerado, ele é o ligado no 220. Por acreditar que ele é o melhor, ele sempre tem essa visão de que ele é o melhor, que ele dá conta, que ele é capaz, entende? Então, ele sempre vai ter aquela visão que ele é o melhor, o mais preparado, o mais, entendeu? Que dá mais conta, o que realmente vai dar conta de colocar aquele projeto. Aquele projeto, tocar aquele projeto, fazer aquilo ser realmente, né, uma realidade. Okay. Então o melhor para realizar com tudo na mente dele é ele, porque ele é ágil e perfeccionista. Ele demora a confiar na equipe, então não busque muita confiança dele no início, porque ele sempre vai demorar para conseguir confiar, passar ali aquela, né, deixar que realmente a equipe execute, façam as coisas, ele vai sempre estar ali em cima, sabe? Ele sempre vai estar ali diante da pá das situações para ver se tudo está acontecendo do jeito que precisa de acontecer, e ele vai, a maioria das vezes também, ele vai colocar a mão na massa. Quando ele perceber que está devagar demais, às vezes ele vai lá e ele mesmo faz. Às vezes ele mesmo faz, ok? Para certificar de que tudo vai ficar bom. Se ele perceber que a equipe não vai entregar um resultado bom e no menor tempo possível, ele vai tender a colocar a mão na massa e ir lá e fazer, ok? Então, um alerta: não o compare com os outros profissionais, ele detesta ser comparado. Então, não o compare, ok? Isso é muito importante você se atender. Seja proativo, é uma dica, tá? Seja proativo, mas não tente ser melhor do que ele não vai aceitar. Certo? Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Se você competir com ele, você vai perder. Ok? Então, seja proativo, mas não tente ser melhor do que ele. Faça as coisas acontecerem, tenha agilidade e mostre também que precisa ter perfeição e agilidade para você agradar esse tipo de chefe. Tá bom? Então, é muito importante. Volte, certo? Se preciso for, volte no início do vídeo, assista novamente e vai entendendo aí, né, o tipo de chefe que você tem. Isso é muito importante para você saber lidar com ele, para entregar aquilo que ele realmente precisa. Lembre-se, os chefes têm comportamentos diferentes, mas na maioria das vezes o chefe é aquele nato. E aquele nato você precisa saber lidar com ele. Porque como ele é o líder nato, ele se destaca muito fácil, certo? Ele aparece muito fácil, ele é o pavão muito fácil na equipe, então ele tem uma chance de ser promovido muito maior. Então a quantidade de chefes, né, de líder que a gente tem com esse padrão de funcionamento é muito grande, porque ele já tem a naturalidade. A naturalidade dele já é convencer, já é negociar, articular, comandar, entende? Então é o terceiro tipo de líder. Então se atente muito para ele, porque você vai encontrá-lo e oxalá se ele não for o seu, ok? Então deixa aqui nos comentários qual é o tipo de chefe que você tem hoje, qual é o tipo de líder que você tem hoje. E também existe, né, a combinação desses tipos de chefe. Lembrando que dessa forma de funcionar, nós temos todas as 5. O que nos difere um do outro é o quanto nós temos de cada um, ok? Então isso é muito importante também. Se você né, hoje está na posição de liderança, é muito importante entender o seu padrão de funcionamento para que você possa melhor se relacionar com a sua equipe, com a sua turma. E se você é o liderado, é importante que você se atente para
conhecer melhor como funciona o seu chefe para você tê-lo como aliado seu, ok? Lembre-se, todas as pessoas, todos nós, buscamos estar ao lado de pessoas que nos façam sentir bem. Esse sentir bem é a pessoa que nos acolhe como somos. Qual que é o nosso padrão de funcionamento? Quais são as nossas necessidades? Se elas são supridas ao lado daquelas pessoas, com aquelas pessoas, é ali que a gente vai desejar estar e aquele ambiente vai ser um ambiente mais sanil, um ambiente mais propício a ter resultados bons, menos estresse, menos fadigas, menos esforço. Logo, a gente vai sentir bem de estar ali, que é isso que a gente deseja, e o ambiente de trabalho deixa de ser aquele inferninho onde o chefe é chato, é estressante, é insuportável, certo? E aí todos saem ganhando no final da conta, tá bom? Então, se você realmente gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem precisa, compartilha aí com quem é, né, aí liderado ou com quem é líder, com quem possa esse conhecimento, essa forma de ver possa ser útil, possa transbordar na vida das pessoas. No final, ninguém merece trabalhar e, pior, trabalhar num ambiente onde você não se sente bem. Isso é horrível, né? É uma sensação de estar perdendo vida e de que a vida não vale a pena ser vivida. Então, isso é ruim, não é verdade? Então, volta o vídeo, assista novamente. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, ok? Se precisar de alguma dica, chame, mande a sua mensagem, chama lá, manda o direct, entendeu? Mas não fique aí sofrendo com coisas simples de serem entendidas, de serem resolvidas, tá bom? Hoje em dia, existem respostas para tudo e você não precisa ficar no vácuo. Entenda os padrões de funcionamento, entenda também o seu padrão de funcionamento para que você também possa ter as suas relações com mais facilidade com as pessoas, com sua família, com seus filhos, né, cônjuge e com todas as pessoas à sua volta. Uma pessoa, lembre-se, não existe uma pessoa perfeita, existe aquela que se entende. E uma pessoa que se entende, ela sabe exatamente o seu limite e ela sabe exatamente, né, o que a outra pessoa não é obrigada a entregar aquilo só porque ela tem aquela necessidade. Cada um é o que precisa ser e isso basta, tá bom? Então, volte lá, assista novamente, deixa dica, né, de conteúdo se você quer que eu fale sobre liderança, sobre carreira, sobre escolhas, o que você precisar em relação a esse tipo de conteúdo, deixa nos comentários que vai ser um prazer transbordar na sua vida, tá bom? Tamo junto até o próximo vídeo. E não deixe de curtir e deixar o seu comentário. Abraço, fique com Deus e até a próxima.